Enquanto eu vou me arrumando aqui. Amém. Já temos... Hoje a gente vai estar ministrando em cima de um tema, a cruz vazia. E por coincidência, à noite vamos estar ministrando em cima de um tema parecido, em cima de um mesmo texto. Foi assim, algo de Deus mesmo, porque não foi combinado não. 1 Coríntios, versículo 18 em diante. Célula? Célula? Amém. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde estão os eruditas? Onde estão os questionadores dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu? Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creram por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, ao qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres nos nobres nascimentos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é louco para envergonhar os sábios, e escolheu os que fraqueza para envergonhar os fortes. Ele escolheu os que para o mundo eram insignificantes, desprezando o que nada é, para reduzir o nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, e porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade, redenção. Como está escrito, que se glorie glorie-se no Senhor. Amém? Esse texto é algo interessante. Eu peguei ele porque eu achei ele muito interessante. Vai falar da sabedoria de Deus. Vai falar sobre a loucura da cruz. E eu comecei a meditar nisso, sabe? A cruz, antes de Cristo, ela tinha um significado de maldição. Quem vai lembrar aí dos versículos que falam: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Um símbolo de morte. A pessoa que era crucificada era a pessoa que cometia os crimes mais hediondos. Se bem que os romanos, eles tinham prazer em crucificar. Era uma das coisas preferidas deles. E a gente, às vezes, quando vai falar de morte, de cruz, a gente pensa só na cruz que é mais conhecida da gente. Mas morte de cruz era um sinônimo das mortes mais terríveis. Haviam pessoas que eram crucificadas de cabeça para baixo, pessoas que eram atravessadas por uma madeira e eram mortas daquela forma. Isso era uma morte de cruz para eles. Sabe, a cruz significava maldição. Mas quando Cristo vem e morre naquela cruz, a cruz se torna para nós símbolo de vida, símbolo de esperança, símbolo de amor. Sabe, Paulo aqui, ele vai começar o versículo, vai começar a dizer algo interessante. Vamos lá no 18. Pois a mensagem da cruz
é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Por que Paulo está falando isso? Os romanos, eles estavam com as suas filosofias, buscando conhecer um conhecimento extraordinário. Eles queriam saber de todas as coisas. Já os judeus, eles estavam atrás de milagres, de prodígios. Eles estavam atrás de sinais, maravilhas. E era inaceitável para eles que o seu Senhor, o Rei dos Reis, o Messias, fosse morto em uma cruz. Como assim? Um Deus supremo ser crucificado em um madeiro, ser pendurado em um madeiro, inaceitável. A sabedoria dos romanos era capaz de entender isso, era capaz de compreender. Com isso, eles não poderiam aceitar. Os judeus queriam milagres, mas como o seu Senhor estaria sendo crucificado, humilhado dessa tal forma? Como ele poderia estar sendo morto de uma forma tão humilhante, levando maldição sobre ele? A cruz era um símbolo de maldição. Como um Salvador não foi capaz de salvar a si mesmo de uma morte tão terrível. Sabe, essa é a loucura da cruz. Porque é real, é verdade. Não é um conto de carochinha, é real. Cristo sim morreu em uma cruz. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje está à destra do Pai. Sabe, esse é real. Mas a gente espera que seja como os contos de heróis da Marvel, que os seus heróis não são humilhados, que os seus heróis não são mortos de uma forma tão humilhante. Esperamos que ele fosse como o Superman, imbatível, nada pode o parar. Era isso que eles esperavam, um Cristo que ninguém podia segurar. E quando eles olham para aquele Cristo sendo humilhado, sendo totalmente desprezado, aquilo se torna inaceitável. Sabe, é interessante que Hitler, ele queria, quando ele faz começa a matar os judeus, ele queria fazer um povo puro, os arianos. Eles queriam que fosse um povo puro. Só que os judeus, ele achava que os judeus que tinham criado essa questão da cruz, e não tinha como aceitar que o Deus dele fosse morto numa cruz. Para nós, às vezes parece loucura isso. Para as pessoas lá fora, é inaceitável. Não tem como dizer que alguém que veio para salvar todo mundo não foi capaz de salvar a si mesmo. Mas esse é o Evangelho. E muitas das vezes queremos acrescentar coisas a esse Evangelho, porque achamos que a cruz não é suficiente, porque achamos que aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente para segurar as pessoas, para atrair as pessoas. Nós não confiamos no nosso Deus, nós não aceitamos aquilo que Ele fez. Mas Ele veio para confundir os sábios, Ele veio para tirar a sabedoria dos homens, Ele veio fazer algo extraordinário. A cruz, ela é real, é verdadeira, e nela há poder, muito poder. O ato de Jesus ter ido à cruz e se entregado por nós é algo maravilhoso. Sabe, eu estava falando hoje na conciliação sobre isso, eu comecei a dar spoiler da pregação, mas a cruz, ela é tão real, é tão verdadeira e tem tanto poder, que a gente vai ver quando Jesus é crucificado, a criação gemendo. O sol, ele não brilhou
houve um terremoto que a Bíblia vai falar, do qual não houve desde que Deus colocou o homem no mundo. As tumbas se abriram. Pessoas, santos ressuscitaram. Sabe, Jesus, Ele não ficou menos poderoso. Ele não deixou de ser quem Ele era, porque Ele foi para a cruz. Pelo contrário, ali só afirmou quem Ele era. Só afirmou. Sabe, Gálatas, eu queria que a gente fosse lá em Gálatas. Vai dizer algo lindo sobre isso. Gálatas 3. Vou pegar. Gálatas 3, versículo 12. Do 12 ao 13, diz assim: ora, a lei não dá fé, mas o homem que fez essas coisas por eles virá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Sabe, aquela cruz, ela tinha dono. A ira, ela tinha um destino. A ira de Deus, ela iria cair sobre nós, porque nós não íamos ser condenados. Nós éramos condenados, já estávamos condenados. Era nosso. A gente pode até analisar aqui, talvez naquela cruz tinha até o nosso nome, o nosso endereço era nosso. Mas Ele tomou o nosso lugar. E o castigo que estava sobre nós veio sobre Ele. Ele se entregou naquela cruz. E isso se torna muito louco para as pessoas. Se torna até muitas das vezes improvável, inadmissível. O Cristo em uma cruz. Quem aqui consegue imaginar o seu herói sendo humilhado de tal forma e conseguindo olhar para ele da mesma forma? Porque para ele ter morrido dessa forma, ele teria que ter perdido a sua força. Mas ele não deixou, Cristo, ele não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou. Hoje a gente pode olhar para ele, não com o mesmo olhar, mas com um olhar diferente, porque ele fez algo que nós não acháramos que era cabível fazer. Ele se entregou por nós, e isso foi maravilhoso. A gente não olha para ele com um olhar de incredulidade, mas com um olhar diferente, um olhar de que ele foi vitorioso, porque ele foi na cruz, mas ele venceu, ele ressuscitou. Sabe, muitas das vezes achamos que Cristo, ele precisa ser crucificado todos os dias. Todos os dias ele precisa ser morto novamente. Não. Ele foi o sacrifício que bastou. Foi suficiente. Ele só foi à cruz uma vez. Ele não voltará para lá, por isso agora ela está vazia. Ele já ocupou aquele lugar. Mas agora ele está no trono, no mais sublime trono, aguardando o momento exato para voltar e buscar a sua noiva. Mas sabe, essa loucura desse evangelho não é suficiente. Hoje as pessoas estão como os judeus, atrás de milagres e prodígios, porque a cruz não foi suficiente, precisa de mais. Se nós olharmos isso é um fato tão real, é só nós analisarmos quais são as igrejas que ficam mais cheias. As igrejas que promovem sinais e maravilhas. Mas as igrejas que pregam a palavra, não, essas não são cheias. Porque ninguém quer ouvir a loucura da cruz.
As pessoas querem ouvir falar de um Jesus que fez maravilhas e que faz maravilhas, mas esquece que esse Jesus foi para a cruz. Elas não aceitam isso. Elas acham que por ele ter ido para a cruz, ele deixou de ser quem ele era, deixou de fazer sinais e maravilhas. Jesus, ele ainda continua fazendo. Mas sabe, isso não é a primazia. Ele quer, antes de fazer os sinais e maravilhas, salvar vidas, salvar pessoas. E foi por isso que ele foi até a cruz. Porque nós estávamos perdidos, estávamos mortos, mas ele resolveu trazer vida. Ele resolveu trazer luz. E ele se fez maldição por nós para isso, para que através dele nós tenhamos vida. Ele se fez vida. Quando Jesus ele vai àquela cruz e ele morre em nosso lugar, para que quando ele ressuscitasse, nós ressuscitássemos uma nova vida, para uma nova vida com ele. Ele nos atrai, ele nos traz. E sabe por que as pessoas elas não conseguem entender sobre a cruz? É porque elas acham que a sabedoria humana é capaz de entender. Mas a sabedoria humana não é capaz de entender a cruz. Para entendermos a cruz, precisamos de intervenção de Deus. Precisamos dele. É só através do Espírito Santo que conseguimos entender essa loucura que é a cruz. Sabe, Lucas 11 diz assim, vamos lá também. Hoje nós vamos ler a Bíblia. Lucas 11, 29. Ao 32, diz assim: do 29 até o 32. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede sinais, maravilhas, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jona. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive levantarão no juízo com essa geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Sabe, Jesus ele está mostrando para aquele povo. O povo pedia a Jesus: faz sinais, faz maravilhas para que nós possamos crer que o Senhor é Cristo, que o Senhor é o Messias. E ele diz para eles: vocês pedem sinais, vocês pedem prodígios, mas nenhum desses será dado, a não ser o de Jonas. Tem uma versão que diz que assim como Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, que ele ficaria também 3 dias no ventre da terra, mas depois ressuscitaria. Sabe, porque nós não podemos confiar em Jesus. Sabe, o Evangelho ele tem perdido o seu valor. Cristo não é mais o alvo. Eu já falei várias vezes isso. Cristo não é mais o centro. A mensagem da cruz não é mais pregada, porque para encher plateias, para agradar o público, precisa de sinais. Se não houver sinais e maravilhas, as pessoas não querem ficar ali, porque elas querem sinais. Elas estão em busca de sinais, elas estão em busca de milagres, mas elas não estão em busca de um Cristo que foi na cruz. Elas não estão em busca de um Cristo. Elas só querem o que Ele pode dar. Elas só querem suprir os seus desejos.
É por isso que hoje nós temos vários coaches aí, enchendo palcos, tirando pessoas de dentro de igrejas. É porque elas querem ouvir a mensagem que amacia o ego delas. Elas querem ouvir aquilo que acaricia a alma delas. Mas o Evangelho faz isso? O Evangelho, ele amacia o seu ego? Ele acaricia você? Não. Ele te confronta. Ele te confronta. Ele mostra para você que você não é nada. Ele mostra para você que você é um pecador, que você erra todos os dias. Ele mostra para você que por seus erros, por nossos erros, Jesus, ele morreu. E é simples, simples. Eu lembro de quando Paulo foi preso e ele é levado a uma cidade. Lá tinha um inquiridor romano. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. E ele começa a perguntar a Paulo sobre sobre todas as coisas que ele havia anunciado. E Paulo começa a falar várias coisas, mas quando Paulo chega na cruz para nos falar sobre Cristo crucificado, ele interrompe Paulo. Ele diz para Paulo: Paulo, você está louco. As muitas palavras te tornaram loucos. É isso que as pessoas acham, que somos loucos por anunciar um evangelho de um Cristo pregado em um madeiro. É loucura. Loucura para eles. É inadmissível. Mas se torna inadmissível para a gente quando a gente acha que Cristo, ele precisa estar ainda hoje naquela cruz, todos os dias preso ali. Ele não está preso à cruz, ele não está pregado naquela cruz mais, porque ele já ressuscitou. Sabe, eu lembro quando Jesus está sendo crucificado, os hebreus perguntam para ele, pede para ele, fala com ele: Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, desça daí. Porque se você descer daí, nós vamos crer que você é Deus. Mas do contrário, nós não creremos. Porque como pode? Aqueles a quem ele ouviu tantas vezes que iria vir derrotar os seus inimigos, tirar eles do cativeiro, ser morto naquela cruz, eles não podiam aceitar. A religiosidade que eles seguiam não permitiam que eles vissem aquilo. O Cristo morto. Para nós às vezes parece loucura também ver o Cristo em uma cruz. Eu lembro de uma mensagem que o Lucinho falou uma vez. Isso eu achei muito interessante. Que ele falou que ele sempre pregava para os filhos dele Jesus como um herói, como um super-homem. Ele sempre falava de Jesus dessa forma para eles, como aquele homem forte que venceu, que conquistou. E um dia ele falou que saiu com os filhos dele e foi a um santuário católico. E ele estava lá com os filhos dele. E ele falou assim que ele e os filhos dele têm muita mania de brincar. E é de fato, quando você olha para eles, você vê que eles brincam muito. E ele falou assim que o filho mais novo dele passou assim na frente da igreja. E quando ele olhou para lá para dentro, ele viu uma cruz com um homem pendurado. E ele ficou perguntando quem era aquele que estava pendurado na cruz. E aí a irmã mais velha dele disse assim: aquele é Jesus. E começou a falar com ele que era Jesus. E o Lucinho falou assim que ele começou a chorar. A chorar por ele ter visto Jesus naquela cruz. Ele começou a falar assim: não pode ser. Não pode ser, Jesus não está na cruz. Ele é forte, ele não foi para a cruz. Às vezes a gente fica nessa de não querer ver Jesus, que Jesus passou pela cruz. Às vezes nós colocamos
só queremos ver Jesus que venceu tudo e esquecemos que Ele passou na cruz. Mas na cruz não foi um símbolo de derrota, mas de vitória. De vitória. Porque é por aquela cruz, foi por Ele ter passado pelaquela cruz, foi por Ele ter carregado todos os nossos pecados naquela cruz, é que hoje temos a oportunidade de estarmos aqui. É por aquele sacrifício. Jesus, Ele fala uma coisa linda na cruz. Ele diz algo lindo. Ele diz: tetelestai, está consumado, está feito. Quando Ele diz tetelestai, está feito, Ele diz: não precisará fazer novamente, não precisará de outro sacrifício, já foi feito o sacrifício que valeu. Quando a gente olha para a lei, a gente vai ver os antigos fazendo todas as vezes sacrifícios para aplacar a ira de Deus. E um sacrifício só valia? Um sacrifício só bastava? Não, eles precisavam fazer outro, todos os dias, outro. Mas Jesus, Ele vem para ser o sacrifício, o único sacrifício, um sacrifício que foi suficiente para aplacar toda a ira de Deus. Porque é isso, quando a gente vai ver lá na lei, ele sacrificando, ali simbolizava que a ira de Deus queria vir sobre aquelas pessoas, vindo sobre aquele cordeiro, mas não era suficiente. Não era suficiente. É por isso que quando a gente olha lá para Êxodo, quando a gente vai ver Moisés livrando o povo na última praga, a gente vê aquele cordeiro representando já Cristo. O cordeiro foi morto e o sangue foi passado na porta, para que quando o anjo da morte viesse, não pegasse ninguém, não matasse nenhum daquela casa. Simbolizando Cristo, o Cristo que veio e derramou o seu sangue para que a ira de Deus não viesse sobre nós. Eu lembro de uma vez que o Gilbert ministrou aqui uma vez, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse que ele ouviu uma pregação de um pastor que dizia que quando nós chegarmos no juízo, nós não seremos julgados pela última coisa que nós fizemos, mas pela última coisa que Jesus fez, que foi ter subido à cruz e morrido por nós, ser entregado em nosso lugar. Sabe, Jesus, ele sabia do que ele estava passando. Jesus sabia o que ele iria passar. Ele sabia que aquilo seria doloroso. Sabia. Não é à toa que quando ele está lá no monte, ele começa a chorar, porque acontece algo. Ele sabia de algo que iria acontecer quando ele fosse crucificado. Ele sabia que Deus, ele não se mistura com o pecado, mas que quando ele estivesse naquela cruz, o pecado de toda a humanidade estaria sobre ele, e naquele momento o Pai o iria deixar. Por isso que naquele momento que ele chora, ele está dizendo: Pai, se possível for, afasta esse cálice, porque até então ele não tinha se afastado do Pai. Em nenhum momento ele sempre esteve em comunhão com Deus, ele sempre teve comunhão com o Pai, mas quando o pecado de toda a humanidade estivesse sobre ele, ele iria se afastar. E por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, veio sobre ele. O castigo de todo o mundo veio sobre ele. Sabe, quando Jesus ele está subindo para a cruz, fazendo uma trajetória, era costume das mulheres de oferecer para as pessoas que iam ser crucificadas uma mistura de vinho e ervas, que era como se fosse um narcótico, um anestésico, para que
eles não sentissem a dor da crucificação, a dor dos pregos perfurando suas mãos, a dor de todo aquele sofrimento. Mas Jesus, quando oferecem para ele aquilo, ele não aceita. Ele não aceita, porque ele escolheu passar pela dor e sentir a dor que nós iríamos sentir. Ele queria fazer tudo completo, sem deixar de passar por nenhuma parte. Era a nossa dor, era o nosso castigo, era tudo nosso, mas ele tomou sobre si. Sabe, quando aquela multidão grita: liberta Barrabás e crucifica Jesus, é algo lindo, sabe por quê? Tem algo lindo nisso, tem algo lindo. Porque quando Barrabás é solto, Barrabás ali somos nós. Nós éramos Barrabás. A condenação era nossa. Mas Jesus, ele trocou de lugar com Barrabás. Jesus, ele troca de lugar conosco. A cruz que era para Barrabás, agora é dele. A prisão que era dele, agora Jesus toma. A cruz, motivo de tantas maravilhas para nós, mas esquecida. Os profetas anunciaram a crucificação de Jesus. Eles disseram que ele iria ser morto, e por nossas transgressões, por nossos pecados, ele iria morrer. Em Isaías 53, vai falar sobre isso. Se você quiser abrir, pode. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado em sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós o tínhamos como em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E todos nós, tal qual como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante do seu tosqueador fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos. Em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, pois o sofrimento da sua alma ele verá a luz, e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre as grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, pelas transgressões intercedeu. Sabe, esse é o nosso Deus. É isso que Cristo fez. Essa é a mensagem da cruz. Simples. Simples. O Cristo que se fez carne, se fez homem, viveu entre nós, não cometeu pecado algum, não tinha falhas, era o Cordeiro perfeito, sem máculas, não havia sobre ele nenhuma condenação, mas pelos seus, ele levou a condenação de todos. O pecado que estava sobre nós foi sobre ele. O castigo que era nosso foi nele. A ira que era para vir sobre nós, a condenação nossa, foi para ele. É simples, simples. Mas nós queremos colocar mais coisas. Nós achamos que não é suficiente, precisa de mais. Era contra isso que Paulo estava lutando nessa carta. A igreja de Coríntios estava saindo do evangelho da cruz. Ela estava se dispersando. Os romanos estavam querendo saber, buscar conhecimento demais sobre outras coisas, mas não eram capazes de entender quem é Cristo. A ciência hoje busca conhecer todas as coisas, mas pelo seu próprio conhecimento é incapaz de conhecer a sabedoria de Deus. É capaz de entender quem Ele é. Os hebreus, eles foram incapazes de ver quem era Cristo. Mesmo tudo o que eles criam apontando para quem Ele era. Mesmo toda a lei, toda a Torá apontando para quem Ele era. Eles foram incapazes de ver quem Ele era. Foram capazes de aceitar quem Ele era. Jesus na cruz. Sabe, Jesus ressurreto é algo real. Real para nós. Precisa ser algo real. Porque há tantas testemunhas oculares na Bíblia que dizem sobre isso. Sobre o Jesus ressurreto. A gente pode citar Romanos. Vamos citar, não, vamos ler lá Romanos 4. Antes de Romanos, eu quero pegar um outro texto, lá em Coríntios. Vou abrir as duas Bíblias aqui que a gente faz esse panorama. Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. E vou abrir aqui a outra em Romanos.
15, versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro depois de quanto ele vier, que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Agora vamos lá em Romanos 4, do 24 em diante. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, a qual por nós, nossos pecados foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Sabe, Cristo, Ele está vivo. E a gente não pode ter em momento nenhum dúvida disso, de que Cristo ressuscitou. Em nenhum momento da nossa caminhada a gente pode ter dúvida de que Cristo, Ele morreu, Ele foi numa cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Precisa ser algo que nós precisamos estar fixado em nós, porque não resta dúvidas. Ele não deixou espaço para dúvidas, não deixou. A Bíblia não deixa espaço para dúvida sobre isso. Em todas as afirmações, a Bíblia afirma várias e várias vezes que Cristo, Ele morreu em uma cruz, mas Ele ressuscitou. Vamos lá para o versículo que diz, quando Jesus Ele ressuscita e aparece aos seus discípulos na beira da praia, antes de subir aos céus, Ele diz: eu vou preparar um lugar, mas em breve eu voltarei. É real. O Cristo, morto na cruz, ressurreto, e que muito em breve voltará. Ele voltará. Sabe, para buscar aqueles a quem creu em seu nome, creu nele. Sabe, é simples, né? Porque a gente fala assim, seguir Cristo. O que Cristo pede a gente? Ele não pede nada. Aonde você viu na Bíblia Cristo falando assim, ó, eu vou para a cruz, mas para eu ir para a cruz, vocês vão ter que me pagar um preço, vão ter que fazer algo em troca. Jesus não pediu nada em troca. Ele simplesmente foi. Se a gente olhar e analisar pelo texto que eu falei, de Jesus falando, perdoai porque eles não sabem o que fazem, a gente pode até começar a ver que ele até sabia que a gente não faria, que ele tinha certeza que a gente não faria. Pelo contrário, faríamos o oposto. Faríamos o oposto. Não o seguiríamos. Escolheríamos o deleite da carne. Não escolheríamos ele. Escolheríamos os prazeres. Ele sabia. A gente é incapaz de escolher a ele. É incapaz de escolher a ele. Mas ele nos chama. É ele quem nos escolhe. A gente não conseguiria, pelas nossas vontades, escolher a ele, escolher servir a ele. É por isso que ele nos escolhe. É por isso que ele nos chama. Porque se pelas nossas vontades nós não faríamos. Quem aqui escolheria pelas suas próprias vontades servir a Cristo? O Cristo verdadeiro, aquele Cristo que a Bíblia diz que por causa do nome dele vocês seriam apedrejados.
Aquele Cristo que a Bíblia diz que por causa dele vocês sofreriam. Desse Cristo. Vocês escolheriam este Cristo? Por que vocês escolheriam esse Cristo? O que ele está te oferecendo? Quando a gente olha para as coisas materiais, ele pode até não estar nos oferecendo nada, mas ele oferece algo que é primordial: a salvação. Salvação. Isso Cristo nos veio nos dar: salvação, remissão de pecados. Ele veio nos ligar de novo a Deus. Veio nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. É por isso que não há outro caminho a não ser Cristo. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Cristo. Falei hoje na conciliação, não existe, não há três caminhos, não há três objetivos. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Não há outras coisas. Não há. Enquanto a gente estiver buscando só coisas materiais, só coisas físicas, só os nossos vontades, nossos prazeres, a gente vai para o inferno. Enquanto não mudarmos a nossa rota e irmos para Cristo, servirmos a Cristo, aí é só dessa forma, só quando servirmos a Ele, aí há salvação. Porque a salvação é por Ele, não é pelo que você faz, não é por quantas vezes você vem na igreja na semana. Não é por isso. Não é porque você vendeu a sua casa e... Não. A salvação é única por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por isso que Pedro diz: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele é as palavras de vida eterna. Ele é. Não há outra coisa. Não há outro alguém. Não haverá outro como Ele. Não haverá. Há pessoas que esperam até hoje. Há pessoas que esperam até hoje a vinda do Cristo. Mas Ele já veio. Ele vai voltar. Mas Ele já veio uma vez. Há pessoas que não conseguem acreditar em Cristo, porque quando olham para a cruz vê fraqueza, vê um homem fraco, elas veem um Deus fraco, e por isso elas não conseguem acreditar em Deus, não conseguem acreditar no Cristo. Mas a cruz não é um sinal de fraqueza, a cruz é um sinal de força, de vitória, de conquista, porque foi na cruz que Ele conquistou os seus. Foi na cruz que Ele pagou o preço pelos seus. Foi na cruz que Ele comprou os seus. Foi na cruz. Foi caro, foi doloroso, e Ele escolheu passar por tudo isso, por cada dor, cada sofrimento. Gente, Cristo, Ele poderia ter descido da cruz. Poderia. Ele podia descer da cruz. Para começar, Ele não precisava nem ter ido para lá. Não precisava. Mas Ele quis. Foi uma escolha em conjunto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de fazer isso, de ir à cruz. Isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de vergonha. Às vezes a gente não quer falar de Jesus na cruz porque tem vergonha. Isso não é sinal de vergonha, é vida. A cruz é vida para nós.
Porque foi através do que Jesus fez que nós temos vida. Nós precisamos voltar ao evangelho verdadeiro da cruz. Precisamos anunciar o evangelho simples, eficaz, para aqueles que estão com o coração aberto para ouvir, para aqueles a quem o Espírito Santo está trabalhando, para aqueles a quem o Espírito Santo está se manifestando, porque aí elas são capazes de ouvir e entender o evangelho. Você pode falar, você já viu que você pode falar de Jesus para uma pessoa e várias vezes, mas ela não é capaz de compreender. Eu não sei, às vezes eu fico assim. Às vezes eu estou falando de Jesus para uma pessoa, aí eu começo a contar coisas para a pessoa de Jesus que o meu coração chega até a disparar. E a pessoa está da mesma forma assim. Aí você fala assim, meu Deus, o que ela falta para ela entender isso aqui? O que falta? Falta. É que não é nós que convencemos ela, é o Espírito Santo. E Ele tem o momento certo e a hora certa para fazer isso. Então às vezes a gente pode falar de Cristo para ela. Ela não vai entender naquele momento. Mas você fez o seu papel, plantou a semente. Na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vai fazer aquela semente florescer. Às vezes eu fico assim, gente, por que essa pessoa não pode ouvir falar de Cristo e entender tão rápido assim? É só que é Cristo. Cristo é Cristo, não tem o que falar dele. É Cristo. Mas aí ela não entende. Mas é porque ela precisa. E a gente não entende disso. Às vezes a gente acha que se a gente só falar vai ser suficiente, se a gente fazer vai ser suficiente. Mas não cabe a nós. Nós somos apenas um instrumento para levar a mensagem. Mas quem testifica ela no coração é o Espírito Santo. É Ele que faz ela germinar. É Ele que faz ela brotar e virar uma árvore frutífera, frondosa. Mas cabe a nós plantar a semente. Primeiro porque a gente não sabe quem vai ser. Você tem uma multidão de 100. Como é que você sabe quem vai ouvir o evangelho e vai ser convencido? Você tem poder para isso? Não. Mas você tem que pregar para os 100. Porque se uma ouvir o evangelho, penetrar e gerar frutos, já valeu a pena. Valeu a pena. A loucura dessa cruz. A loucura disso. O evangelho é isso. O evangelho, ele veio para confundir mesmo os sábios. Ele veio para isso. Para achar que para aquelas pessoas que acham que sabem de tudo, entenderem que elas não sabem de nada. Que o dono de toda sabedoria é Deus. Que é Ele, o dono de tudo. E que nada é pelas nossas próprias forças. Nada é pelas nossas próprias vontades, pelo nosso próprio querer. Mas é tudo para Ele e por Ele. A gente fala muito de que Jesus foi à cruz por nós. É um fato, Jesus foi à cruz por nós. Mas em primeiro, Ele fez tudo isso para a honra e glória de Deus. Foi em primeiro para Ele. Em primeiro. Mas pela misericórdia dEle, veio para nós também. Porque isso é fruto da misericórdia, da graça dEle. E quão maravilhoso é podermos ser atingidos por isso, ser beneficiados por isso. É maravilhoso. Sabe, nada disso era sobre nós. Tudo foi sobre Ele. Mas Ele colocou a gente nisso. Sabe, tudo era para Ele. Mas Ele chamou a gente para compartilhar conosco disso. Foi pela misericórdia dEle. Hoje nós podemos olhar para a cruz e enxergar vida nela. Vida. Hoje a cruz para nós tem um significado diferente. Não é mais um significado de maldição. Não é mais um significado de morte. Não é mais um significado de destruição.
mas é de vida. E não qualquer vida, é vida em abundância. Porque é pelo que Jesus fez naquela cruz que temos vida. O sacrifício dele foi suficiente. Quero que você fique de pé. Feche os seus olhos. Sabe, chegará o dia em que nós veremos os céus abertos e o Cristo, esse mesmo Cristo que foi pregado em uma cruz e que ressuscitou, descendo, de braços abertos, chamando: venha minha noiva. Iremos contemplar isso. Veremos o Cristo voltar para nos buscar. E será maravilhoso. Será extraordinário poder ver que não vivemos o que vivemos em vão. Não passamos por dificuldades em vão. Se há dificuldades, amém. O Evangelho não nos tira isso. Viver para Cristo não abole as lutas, as dificuldades. Pelo contrário. Não foi isso que ele disse para os apóstolos: por causa do meu nome vocês serão crucificados. Isso é real. Por causa do nome dele, porque nós anunciamos o nome dele, seremos rotulados como loucos. E quem sabe somos loucos mesmo. Mas somos loucos por um Cristo poderoso, supremo, vitorioso. É nesse Cristo que está a nossa loucura. Nós somos loucos com esse Cristo. Nós não estamos loucos numa sabedoria vã, que crê que o mundo foi feito de uma explosão, que crê que o mundo é criação de uma destruição. Não. Nós queremos uma sabedoria que diz que o mundo foi feito de um Deus que criou todas as coisas, e tudo foi criado por intermédio dele, e nada existiria se não fosse por ele. É essa a nossa loucura. Quando nós falamos assim: vocês são loucos porque vocês pregam isso, nós temos que bater no peito. Somos loucos mesmos, porque cremos nesse Deus mesmo. E esse Deus que criou todas as coisas, ele se fez carne sim, ele foi na cruz sim, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, mais vivo do que nós mesmos. E em breve ele voltará para buscar a gente. E vai ser maravilhoso quando nós estivermos lá no céu e estar face a face com ele, contemplando, falando, nos relacionando com ele. É esse o nosso Cristo. É essa a loucura da cruz. É que a cruz, ela esteve ocupada, mas agora ela está vazia. Ela está vazia, porque quem ocupou ela está vivo. E muito em breve ele se fará presente em nosso meio. Ele estará fisicamente, de corpo e alma, junto conosco. E nós poderemos tocar em suas mãos, sentir os buracos das suas mãos, tocar em seu lado e sentir o furo e falar: esse é o meu Deus. Ele sim faz tudo isso. Esse é quem ele é. É como aquela canção disse, né? Esse é quem tu és. É isso quem ele é. O Deus que faz milagres, sim, ele não deixou de fazer. Mas nós precisamos entender que há coisas melhores, que ele tem algo melhor do que tudo isso.
Ele faz prodígios sim, mas tem coisa melhor. Ele quer nos dar algo melhor do que só ver prodígios, do que só ver milagres. Ele quer nos dar algo melhor, que é a vida eterna, num lugar maravilhoso onde não terá dor, não terá aflição, não terá ranger de dentes. É isso que Ele quer nos dar. Ah, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos o Senhor porque o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é perfeito em todas as coisas, Pai. Pai, nós estamos